Veja bem, se vocês se recordam lá quando sai o projeto, sai a estratégia do Haddad, nós demos aqui, assim, nós demos aqui a estratégia que era consistia nos seguintes pontos aí. Você dá o arcabouço fiscal para substituir a lei do teto, você ganha o mercado com um discurso respeitando aí os limites do mercado, e você, com isso, você tem uma melhora da economia relativa e da inflação, e com isso você tira a base de argumentação do Roberto Campos Neto para manter essa Selic no nível que está. Então, acontecendo tudo isso, haveria uma pressão de todos os setores sobre o Roberto Campos Neto, daí ele derrubaria a taxa Selic e a economia começaria a deslanchar. Qual o risco que a gente colocou lá? O risco que havia? Havia dois riscos. A questão que a meta fiscal ia ser obtida com o fim de um conjunto grande de isenções, de estratégias tributárias adotadas pelas grandes empresas, que a gente colocava isso como muito difícil. Ele conseguiu avançar nisso. O segundo fator é o Roberto Campos Neto. Qual que era a dúvida lá? O Roberto Campos Neto, o problema dele é falta de conhecimento de política monetária ou intenção de boicote. Então, você fez toda a aposta achando que tinha no Banco Central um sujeito bem intencionado, apenas mal informado. O que está acontecendo? Toda a estratégia foi seguida. Você pega a entrada de capital externo no Brasil, que é maior aval para o arcabouço fiscal do que o aumento expressivo de capital externo entrando no país. Daí você pega a reunião do Copom e o Roberto Campos Neto não dá nenhum sinal de redução de taxa de juros. E você tem todo o varejo aí numa crise sem tamanho. Você tem o mercado de consumo, o crédito abolido do país, e o Roberto Campos Neto alegando as expectativas, aquelas alegações vãs aí para justificar essa teimosia. Daí você fala, no final do processo, quem que vai ganhar a discussão? Se fosse uma discussão acadêmica, é evidente que não dá para comparar o Haddad com o Roberto Campos Neto. Daqui a algum tempo, o Roberto Campos Neto vai ser considerado unanimemente um desastre e o Haddad vai ser considerado como um sujeito que estava certo. Só que quem que, na verdade, vai ganhar em termos objetivos essa guerra? O Roberto Campos Neto. Se ele mantém isso até o final do ano, e veja bem, se ele não reduz agora, significa um ritmo de redução de taxa de juros ínfimo aí. Então, você vai ter os 2 anos do governo Lula aí com taxa de juros em 2 dígitos. E não apenas isso, Quando você pega spread bancário aí, empresa média, grande, pagando 40%, o custo do crédito é 40% ao ano. É impossível um negócio desse. É impossível. Então, digamos, esse boicote aí, de alguma maneira, o Congresso vai ter que romper com essa autonomia do Banco Central. Isso aí não existe. Não existe. A autonomia é o seguinte: o governo ele define o que ele quer e o Banco Central faz as operações para seguir o que o governo quer. Não o Banco Central impõe um bando de burocratas aí que saem daí e vão pegar cargo no mercado aí, querendo impor ao país inteiro, gente. Ao país inteiro aí um custo. Eu estava vendo hoje um estudo aí, você pega o custo da taxa de juros, só o Ministério da Previdência Social tem um custo maior que a taxa de juros, sendo que o Ministério da Previdência Social beneficia milhões de pessoas. Então, é um abuso sem tamanho, vai exigir uma mudança de tática do próprio Fernando Haddad. Agora o Galípolo vai para o Banco Central, vai dar um mínimo de racionalidade para a política monetária, mas não adianta. A definição de taxa Selic aí é inacreditável. Um país que você teve uma eleição presidencial, em qualquer lugar do mundo, o voto define o que vai ser feito. Esse sujeito, no tempo do Paulo Guedes, jogou a taxa de juros para 2% ao ano, eu nem lembro, 2,5% ao ano aí. Provocou, inclusive, problemas aí, porque teve fuga de dólares aí. Enquanto o Brasil não resolver essa questão do fluxo de dólares entrando e saindo, não resolve o problema de inflação. Mas um presidente de Banco Central responsável tem que olhar o todo. Como é que está a situação
das empresas, a inadimplência das empresas, a recuperação judicial. Qual o impacto sobre o mercado de crédito? Mas não, eu não diria que é uma zebra, ele está cumprindo a missão dele. Com mais 1 ano, 2 anos disso, aí inviabiliza o governo e pode voltar depois um outro Bolsonaro da vida aí, com outro Paulo Guedes, retomando os negócios que foram feitos nesse período aí.